cabras, camelos e todo tipo, os animais. Ele voltou rico, ele não precisava, se pensasse, não precisava de nada. Mas ele precisava, em obediência à palavra de Deus, o que Deus tinha falado, ele precisava obedecer ao Senhor, voltar para a terra dele, lá para Canaã, onde que Deus ia fazer a promessa, onde que a promessa era, que Deus tinha dado para Abraão, era aquela terra. E agora ele volta, nessa situação que ele volta, nós vemos o medo, o grande medo. Embora que você tenha muita fé, né, nós vemos que quando no capítulo, quando ele está em viagem, ele vê aqui, no capítulo 32, 1 diz, Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus o encontraram. Anjos, sabe, quando você está em caminho, em obediência à palavra de Deus, Deus manda anjos para proteger. Ele fez uma promessa para você, mas ele tem um suporte para te dar. Ele tem suporte. Então, mesmo se você está passando por situações difíceis, saiba, se você tem uma promessa, tem o suporte de Deus. O que é o suporte? É a promessa, o que é Deus falou. Você tem a bênção. Tem as lutas, mas tem a bênção de Deus. É quando ele vai, e aí ele sai ali, manda alguns dos empregados dele ir lá e avisar para o irmão dele, para Esaú, que ele ia passar por lá, ia chegando. Quando o irmão soube disso daí, falou, aí veio a notícia. Olha, teu irmão vai vir aí. Esaú vem com 400 homens. Vem com ele. Não era homem para fazer carinho, não. Era para destruir. Mas eu vou fazer uma festa aí dele. Não era não, gente. Era uma situação difícil. Vem com 400 homens. Nós vemos que o Abraão, com 318, né, ele venceu 5 reis. Agora o Esaú vem com esses 400 homens. Entrou o medo. E na hora do medo aí começou o que? Aquela luta lá. Eu tenho a promessa, mas eu tenho medo. Aí nós vemos que quando ele soube disso daí, ele ficou desesperado, com muito medo, ele mesmo na oração. E o que nós devemos aprender com a palavra do Senhor? Quando você está com medo, se dobre diante de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus aqui, nós vemos aqui que ele chega na oração e ele fala, Jacó, no versículo 9, no 32, e Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, volta para a tua terra e para teus parentes, eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias, de toda a tua fidelidade, que tens usado para com o teu servo, porque passei esse Jordão apenas com o meu cajado, e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permita que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Então nós vemos aqui como é importante, você viu a aflição dele aqui, o que é que nós devemos aprender com ele? A nos posicionarmos na oração. Senhor, o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. O Senhor Jesus disse, estou convosco todos os dias. O Senhor disse que está conosco, que nós somos mais do que vencedores. Está vindo essa situação difícil. Senhor, eu tenho medo. Você tem que confessar para o Senhor. Diante do Senhor você pode se abrir para Ele e falar o que está acontecendo, passando com você. Mas não esqueça de lembrar as promessas. Eu tenho a promessa, foi o Senhor que prometeu. Eu sei que o Senhor é poderoso, só que eu tenho medo, Pai. Eu tenho medo, não sei o que fazer. Estou desesperado. Mas aí ele teve uma estratégia aqui de separar as pessoas, os animais e mandar presente para Esaú para poder acalmar o coração. E
como é que nós mandamos presente hoje para as pessoas? Você vai mandar presente? Seu inimigo vem, o que é o seu presente? Orar por ele. Se teu inimigo vem, aí você tem que orar. Senhor, abençoa ele. Abençoa, abençoa, né? Você tanto vai, a bênção que você já tem, mas você vai abençoar ele. E ele separou, não foi poucas coisas presentes, não, foi muitos presentes. E quando mesmo ele fazendo isso aqui, ele separou a família dele também em grupos, porque pensou, se matar um grupo, o outro foge. Mas ele mesmo tirou tempo para ele passar. Quando ele passou no Val de Jaboque, que ele separou a família dele lá, ele mesmo tirou um tempo. E é necessário nós ter um tempo. Às vezes é o tempo você e Deus. Você e Deus. Não vai ter ali, o casal, às vezes não vai estar junto. Vai ser você e Deus. Você se abrir para Deus. Aí nós vemos a luta que começou ele aqui. Veja que ele estava precisando de uma bênção. Não era riqueza, não. Era o passado dele que precisava ser resolvido. Alguma coisa que estava no passado. Alguma coisa, uma ameaça que tinha, sabe? Mas ele ali em oração, ele viu um homem. Aqui diz que é um homem, né? Mas nós vemos que é Deus mesmo que vem e luta. E ele começa naquela luta, naquela oração, lutando. Ele começou aquela luta e o próprio Deus, né? Quando fala um homem, né? Porque se viesse como um anjo, nós vemos o que acontece na Bíblia, como diz. Um anjo só matou 185 mil pessoas. Como é que tem condições de você lutar com um anjo? Mas é que Deus se deixa achar. Quando você está em agonia, em aflição, que você busca Deus, Deus não vai esconder de você. Ele vai estar ali. Ele vai estar, deixa ele lutar comigo. Deixa ele lutar. E ele se agarrou com o anjo, com o homem aqui, e daqui a pouco o anjo queria se soltar, e deixa eu ir que eu preciso ir embora. Não, eu não posso te deixar. Enquanto não me abençoares. Isso daqui mostra o quê? Não desista da promessa que Deus fez para você. Enquanto não receber, não saia. Diga, Senhor, o Senhor me prometeu, eu creio, eu tenho esse direito, essa bênção que Deus já me deu. Deus já me deu, Deus já falou comigo, é meu, Senhor. Eu quero essa bênção. Não deixa. Fica ali, se agarra com o anjo, enquanto você não sair abençoado, enquanto não tiver a resposta, não saia da presença do Senhor. Então nós vemos que o anjo pergunta para ele. Ele não largou quando o anjo, aqui ó, e quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa. Ele tocou a junta da coxa de Jacó. E essa se deslocou enquanto lutava com ele. Mesmo com a coxa deslocada aqui, ele ainda continuou agarrado. Pensa que ele... foi uma dor muito grande que ele sentiu. Deslocou a coxa, mas ele se agarrou e o anjo disse assim... e disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Aí ele pergunta. E ele perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Você vê que quando o Isaac perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele falou, Esaú. Sabe? Agora não, ele falou, eu sou Jacó, o enganador, e eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Você não precisa ficar imitando outra pessoa para tomar uma bênção, igual ele, né? No caso lá de Esaú. Mas ele, Jacó, sou enganador. E nós vemos aqui que ele disse aqui, então não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Então a luta com Deus. Deus, ele se deixa lutar, ele tem prazer que você em oração busque a ele. Como a gente diz que é muitas coisas que acontecem, é coisas para nos distrair, desfocar, mas lembre para você mesmo, a pessoa que tem que lembrar a você mesmo, que Deus tem uma bênção para você. É você mesmo. Não, Deus me prometeu, o Deus que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir essa promessa. Então se agarra no Senhor.
se agarra com o Senhor. E quando ele saiu dali, ele já saiu abençoado, ele já saiu com a certeza, saiu mancando. E Deus já mudou a situação. Nós vemos o encontro dele, o irmão dele, quando o irmão dele viu, e ele já chegou se inclinando, né? Ele se inclinava, a família toda se inclinava, porque às vezes precisa ter um encontro com Deus que é para não ser orgulhoso. Senão eu tenho a bênção. Às vezes a pessoa precisa de um encontro com Deus. Nós temos o apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céu, e para não ficar muito orgulhoso, que teve um espinho na carne, para não se orgulhar. E às vezes, se não, mas eu oro mais do que todo mundo, eu faço mais a obra do que todo mundo, mas Deus coloca um espinho, para quê? Para você lembrar que é a graça de Deus, e que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta, que nós precisamos dessa graça de Deus. E nós vemos que foi um encontro abençoado, eles se abraçaram, sabe? Houve perdão. Aí você pensa, mas Jacó perdeu, mas perdão envolve perca, sabe? Você perdoou, houve perdão, ele doou, sabe? Enquanto você está orando, você está abençoando alguma coisa, mesmo que você está perdendo, mas você vai ter uma paz. Já pensou uma coisa mais preciosa que existe? É a paz. Você poder andar livre, sem ameaça, sabe? Sem ameaça, e sabendo que o nosso Deus, ele é tremendamente maravilhoso. Então, se segure na bênção do que Deus tem para você. A promessa foi feita para você, é garantida. Quem fez a promessa, ele é fiel. E Deus tem muitas coisas para nos dar. Só que tem muitas pessoas que param de avançar, param de orar, param de buscar. Mas não desista. A promessa foi feita para você. Se mantenha firme na promessa que Deus fez para você, para a sua vida, porque o Senhor vai realizar. E era assim nós falamos. Logo mais, final do ano está chegando, mas antes de chegar ao final do ano, nós estamos agora no mês 8, mas logo antes do final do ano, você pode estar fazendo o seu culto de ações de graça, agradecendo a Deus a grande vitória que você está pedindo para o Senhor, porque Ele é rico e Ele é poderoso. Então já podemos agradecer, já com o coração agradecido, agradecendo o que o Senhor Deus tem feito e que Ele está fazendo, porque Ele vai fazer, porque Ele diz que Ele não é homem para que minta. Então o que Ele prometeu, o que é seu, é seu. Deus abençoe a todos, nosso Senhor Jesus.